A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou a Samara, sou a missionária Samara. Eu ministrei a lição 4 presencialmente e achei essa forma, por vídeo, uma forma mais conveniente para muitos, né? Por conta do trabalho, por conta da rotina com faculdade ou com escola. Então, eu espero que através desse vídeo vocês consigam absorver aquilo que foi passado na aula presencial também, tá bom? E a lição 4, ela trata da Igreja de Jesus. E o primeiro tópico que eu quero que vocês fixem esses tópicos. O primeiro tópico fala da Igreja Mundial. E a Igreja Mundial, ela inclui todas as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Todas as pessoas que entrarão no céu. Em Apocalipse 20:15 fala o seguinte: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles terão a condenação eterna, o julgamento. Então, eles serão lançados no lago de fogo. Então, a Igreja Mundial são todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que entrarão no céu. Ou seja, são todos aqueles, independente da localização dentro do globo terrestre, que aceitaram a Jesus e que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, essa é a Igreja Mundial. Eu vou falar de forma bem breve, bem rápida, para o vídeo não ficar extenso, certo? Tópico 2. A Igreja Mundial é o corpo de Cristo. Jesus, fisicamente, ele foi embora para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo aqui vivendo em nós, a Igreja Mundial. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. O corpo de Cristo é um só corpo que possui muitas pessoas. Todas as pessoas que são salvas por ele. Então, só existe um corpo de Cristo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Todos os salvos por Jesus são da mesma igreja, da Igreja Mundial, uma só família. Então, independente de placa de igreja, independente de localização dentro do globo terrestre, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que são salvos por Jesus, são de uma mesma família. Cada membro do corpo de Cristo faz parte da sua igreja e é importante e necessário para uma boa função do corpo. Então, meus irmãos, você é chamado para pertencer a uma família e não somente para crer. No Éden, Deus disse que não era bom que o homem vivesse só, então nós fomos chamados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós podemos cumprir o propósito de Deus sozinhos e sem ajuda. Por quê? Porque nós nos tornamos membros quando estamos juntos, nós fomos feitos herdeiros juntos, nós fomos mantidos juntos e a gente principalmente estará na eternidade juntos, como um corpo. Então, a Igreja Mundial é o corpo de Cristo. O nosso relacionamento com Cristo, ele é pessoal. Cristo, Jesus, ele quer sim um relacionamento pessoal, um relacionamento de secreto. Mas nosso relacionamento com Jesus é pessoal, mas ele não é particular. Como assim? Na família de Deus, a gente está unido a outros membros. Seguir a Cristo inclui pertencer a uma família e não somente crer em Jesus, mas pertencer a uma família, estar unido com essa família. Para que os órgãos de um corpo cumpram seu propósito, eles precisam estar conectados. O mesmo ocorre com cada um de nós como parte do corpo de Cristo. Então, eu quero que a gente leia agora Romanos 12, do 4 ao 5. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Romanos 12, 4 ao 5, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se um órgão
ele for desligado do corpo, ele apodrece e morre. Então, ser membro da Igreja de Cristo, da família, não pode ser negligenciado. A igreja ela é um plano de Deus para o mundo. A igreja é tão importante que é chamada de corpo de Cristo, de noiva. Então, nós não podemos aceitar Cristo e negar a sua noiva, ou rejeitar o corpo do qual Jesus é a cabeça. Jesus Cristo, ele é a cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. E sozinhos, um membro sozinho, ele não sobrevive fora do corpo. Então, a gente não pode negligenciar. O terceiro tópico é a igreja local. A igreja local é um conjunto de pessoas salvas por Jesus que se reúnem em um lugar específico, que geralmente é um templo, como acontece que a gente vai para a igreja, ou em alguma casa. Há muitas igrejas ao redor do mundo. Paulo começou muitas igrejas locais nas suas viagens missionárias. As referências que a gente pode usar é Romanos 16, 3-5, 1 Coríntios 16, 19, Gálatas 1, versículo 2, e assim por diante. Então, a igreja local é um conjunto de pessoas salvas por Jesus que se reúnem em um local específico. Em nossos bairros, a gente vê muitas igrejas locais. Dentro de uma mesma rua, às vezes você vê diversas igrejas. Ali são igrejas locais. A igreja mundial são todos os salvos por Jesus, independente da localização. E a igreja local é, por exemplo, onde nós nos congregamos, a Embaixada Shekinah. A igreja local é muito importante por várias razões. E uma delas é porque é na igreja local que a gente manifesta a nossa aliança com Deus. Mas o que é essa aliança com Deus? Quando a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança com Ele, onde tudo que é dele é meu e tudo que é meu agora é dele. Ou seja, todos os meus planos, todos os meus sonhos, o meu tempo, o meu financeiro, o meu relacionamento, tudo agora pertence a Jesus. Então a gente faz uma aliança com Ele. E existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em aliança com Deus. Ou seja, a gente fez uma aliança com Ele. Então agora a gente está debaixo de promessas. A gente tem muitas promessas em nossas vidas. E essas alianças, elas se manifestam também dentro do contexto da igreja local, trazendo bênçãos para aqueles que a obedecem. A primeira bênção é a proteção de Deus. A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local, como eu já falei. E que compromisso é esse? Frequentar os cultos, se submeter-se voluntariamente aos seus líderes e pastores, os líderes de GCA, líderes de departamento, como o quê? Como Ministério de Dança, Ministério de Teatro, os líderes do GCA de adolescente, se você é adolescente, GCA de jovem, se você é jovem, GCA de homem, se você é homem, e aos pastores. E um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele sempre vai querer obedecê-lo. E na sua palavra diz o quê? Não deixem de congregar como é de costumes de alguns. Antes façamos demonstrações, pois o dia se aproxima. Esse texto fica em Hebreus 10, 25. Então, se a palavra diz, não deixem de congregar, antes façamos as demonstrações que o dia se aproxima. Então, se a gente tem uma aliança com Cristo, a gente tem que obedecer a Cristo. E aqui está claro, dizendo que a gente não pode deixar de congregar. Que a gente precisa dessas ademoestações. O que são essas ademoestações? São os conselhos na palavra, as correções na palavra, a sabedoria que vem através da palavra quando a gente se congrega e se alimenta ali daquela palavra do que o pastor está ensinando, do que os missionários estão ensinando, os evangelistas estão ensinando, pois o dia se aproxima. Então a gente precisa sempre estar debaixo dessa palavra, dessa proteção de Deus, porque é uma
proteção, quando a gente está indo para a igreja, para a casa do Senhor, além de obedecer, de estar congregando, a gente está trazendo correção para a nossa vida, conselhos de sabedoria para nossas vidas, porque o dia da volta está próximo. Então, essa é a primeira bênção, a proteção de Deus. Como na palavra de Deus mostra claramente que a proteção espiritual está ligada intimamente à submissão para com os nossos líderes. Obedeça aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossas almas como quem presta contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vós. O texto é Hebreus 13:17. E o que esse texto quer dizer? Então, que essa proteção espiritual, essa proteção de Deus, ela está ligada com essa submissão. Essa submissão de estar se congregando e essa submissão à liderança. Por quê? Porque esses líderes, eles, como fala aqui nesse versículo, né? Obedecer os vossos guias. Então, esses líderes, eles são levantados, esses guias são os nossos pastores, os nossos líderes, que são levantados para trazer a palavra para nossas vidas, para trazer a instrução para as nossas vidas dentro da palavra de Deus. E sede submissos para com eles. Essa submissão é a questão de você ouvir o conselho na palavra que ali o seu pastor lhe deu, que o seu líder lhe deu. Porque essa instrução, ela serve para o seu crescimento espiritual. Por quê? Porque esses líderes, continuando o texto, né? Pois velam por vossas almas. Esse velam por vossas almas, esses líderes, além de instruir dentro da palavra o seu povo, eles têm o dever de proteger, de cuidar, de vigiar. Velar é isso. Então, eles protegem, zelam e cuidam através da instrução que é dada na palavra. Aí continua, como quem presta contas, ou seja, os pastores e a liderança, eles vão prestar conta da vida de vocês. Então, eles têm o dever de instruir na palavra para o crescimento espiritual de vocês, protegendo, cuidando. Porque um dia eles vão prestar contas a Deus. E aí continua, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. O que quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes os pastores e os líderes, eles fazem isso, esse gemer com tristeza. Dores pela desobediência, pela inconstância dos liderados, das ovelhas, que muitas das vezes não escutam a palavra, não seguem os conselhos e as instruções. Aí a última parte do versículo que fala, né? Porque isso não aproveita para vós outros. No final, o proveito disso tudo é individual. Por quê? Porque esse proveito vai para a vida de cada um na sua particularidade. Não vai ser para o pastor, vai ser para aquele que ouviu. Amém? Então, essa primeira bênção, a proteção de Deus, está muito vinculada à obediência à palavra. A obediência de estar se congregando, a obediência de estar ouvindo os conselhos, as instruções dos seus pastores através da palavra, porque isso serve para um crescimento espiritual de cada um de nós, no individual. A segunda bênção é a prosperidade de Deus. Essa bênção, ela está muito ligada com a nossa aliança e uma entrega total a Deus. Como fala em Lucas 14:3, agora tudo é dele. E o seu coração busca em primeiro lugar o reino de Deus, como está em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquele que busca a Deus, ele tem prosperidade na sua vida. Aquele que coloca Deus em primeiro plano tem prosperidade em tudo aquilo que faz. Buscai primeiro o reino de Deus. Busquei a Deus. As demais coisas ele acrescenta sobre ti. A terceira bênção é a felicidade nos relacionamentos. A nossa aliança com Deus, ela implica ter uma aliança com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Seja no culto, no GCA, a gente vai aprender a andar no amor de Deus e a construir relacionamentos sadios e duradouros através da palavra. Ou seja, essa terceira bênção,
Através da palavra, a gente vai saber cultivar relacionamentos saudáveis, seja com os nossos irmãos em Cristo ou com os nossos familiares dentro da nossa casa. Porque a palavra, ela traz isso, ela traz cura para as nossas almas, cura para a nossa família, cura para os nossos relacionamentos. Porque o desejo de Deus é que a gente viva em unidade com os nossos irmãos. O quarto tópico é o GCA. Na nossa igreja, nós temos o GCA. O GCA nada mais é do que o Grupo de Crescimento Apostólico. E a melhor maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na igreja local é através do GCA. Cada um é membro do outro e nós precisamos ter comunhão um com o outro. Por quê? Porque nós somos um corpo. A igreja local, a Embaixada Shekinah, por exemplo, é subdividida em GCAs, que se reúnem nas casas dos seus membros ou na própria igreja, para compartilhar da palavra, para estar juntos, para orar, para estar em comunhão, para testemunhar. Na nossa igreja, os GCA são divididos em GCA de jovens, GCA de adolescentes, GCA de homens, GCA de mulheres, GCA da rede de casais. Mas por que são subdivididos assim? Porque dentro de cada esfera são tratados assuntos relevantes e referentes a esses grupos. No de jovens, tratar temas de jovens. No de homem, temas que são relevantes aos homens, mas tudo dentro da palavra. E podendo assim compartilhar testemunhos, crescer em Deus, poder orar uns pelos outros e ter a comunhão. No tempo do apóstolo Paulo, um grupo de irmãos, eles se reuniam na casa de Áquila e Priscila. Se vocês quiserem dar uma olhada, fica no 1 Coríntios 16, versículo 19. Em Jerusalém, os seguidores de Jesus se reuniam frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e orar, mas também eles comiam junto e tinham comunhão, ou seja, eles tinham intimidade. Vocês vão encontrar isso em Atos 2:42. Ou seja, eles tinham o que a gente chama hoje de GCA, de estarem nas casas para ouvir a palavra, para orar, para estarem juntos em comunhão e para também, muitas das vezes, ali comer alguma coisinha juntos. Então, a igreja local em Jerusalém se reunia no templo para grandes reuniões e nas casas para pequenas reuniões, que é exatamente o que nós fazemos. Nós nos reunimos no templo para os cultos e nas casas para os GCAs. A gente crê que é muito importante todo seguidor de Jesus, que é fiel a Ele, que sabe dessa aliança que foi feita, seja fiel nas celebrações que são feitas no templo, tanto nos cultos do domingo, na terça da palavra, como também no culto de intercessão, onde toda a igreja local se reúne para adorar o Senhor, ouvir, celebrar e ter o crescimento, né? Então, no domingo a gente tem um culto, celebra. Na terça da palavra a gente tem um culto de palavra. Na quinta a gente tem o culto de oração, o culto de intercessão. Então, o intuito é que a igreja esteja presente, que os membros estejam presentes em todos os cultos para que haja um crescimento em todas as áreas, na palavra, na oração. Mas também queremos que estejam no GCA. Porque no GCA a gente é verdadeiramente uma família de Deus, porque ali é um momento mais intimista. Ali a gente está mais próximo daqueles que têm algo em comum. Os homens com os homens, os jovens com os jovens, as mulheres com as mulheres, o de casais, os casais. Então ali nós podemos estar mais próximos, num momento mais intimista, mais de comunhão, tratando de assuntos dentro daquela esfera. E agora, por último, temos um assunto muito importante, que é dízimos e ofertas, que é um assunto que às vezes causa muitas dúvidas nos irmãos. Então, tudo o que existe foi feito por Deus e é dele. Tudo que nós temos foi emprestado por Deus e nada nos pertence. A vida não nos pertence, o ar que respiramos é Ele que dá, o emprego que nós temos é Ele que dá. Se nós conseguimos andar é porque Ele mantém a saúde do nosso corpo e a gente consegue caminhar. Então,
Até mesmo se não foi você que comprou algo para você, mas foi alguém, Deus que deu a força para aquela pessoa trabalhar, abriu a porta de emprego para aquela pessoa comprar aquilo e dar para você. Então, nada, absolutamente nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Então, Deus, em Levítico 27:30, Deus mandou seu povo separar a primeira parte de tudo o que ganhava. Ou seja, a primeira 10ª parte de tudo que ganhava é o dízimo. E esse dízimo é para suprir a necessidade, né, do templo ali. Então, o povo ele podia usar dos 90% que sobrava. Então, o que é o dízimo? O dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, se você ganha R$10, o dízimo é R$1. Se você ganha R$20, o dízimo é R$2. Então, o dízimo, ele já pertence à obra de Deus e ele não é para o nosso uso. Então, aqui em Malaquias 3, do 8 ao 9, quero que vocês leiam esse texto e vocês reflitam sobre ele. Como é que nós roubamos a Deus? Nós roubamos a Deus quando nós não devolvemos aquilo que ele estipulou na palavra que fosse devolvido, que é os 10%, que é o dízimo. Então, os 10%, o dízimo é dele. É uma ordenança bíblica, pertence a ele. Nós temos que devolver. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho emprego, mas eu não tenho um salário. Mas você tem 24 horas que Deus lhe deu. Então, devolva a Deus 2h40 do seu tempo. Dê a ele a dedicação da oração, da leitura da palavra. Mas eu não tenho um salário fixo. Seja fiel no pouco que ele te colocará sobre o muito. Se você ganhou R$5, tira seu dízimo dos R$5. Se sua mãe lhe deu R$10, tira ali o seu dízimo dos R$10. Seja fiel a Deus, seja fiel no pouco que sobre o muito ele te colocará. Então, o dízimo ele deve ser dado numa atitude de fé, de alegria e adoração. E a oferta. Além do dízimo, existe a oferta. E a oferta ela é tirada dos 90% que sobraram. E essa oferta ela não é a quantia certa. Podemos dar a quantia que Deus colocar em nossos corações. Aquele valor que Deus colocar em seu coração. Só que ela não é tirada dos 10%, que é o dízimo. Ela é dos 90% que restaram. E em 1 Coríntios 9, 6 ao 7 fala: a oferta deve ser dada com muita alegria. A quantia sendo o que o seu coração quiser, não com tristeza ou porque foi forçado. Deus ama quem dá com alegria. Então, meus irmãos, essa é a aula. Fiz de forma bem rápida para que vocês consigam absorver. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou mandar um link com questões para que vocês respondam essas questões. E eu quero que vocês tenham proveito dessas questões de pelo menos 7 questões acertadas, viu? Que tenham esses 7 acertos, certo? Pois fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.